Olá, pessoal! Gente, como eu estava com saudade dessa abertura, né? Dessa entrada dos vídeos de antigamente, então eu resolvi relembrar é viver, né? Então eu resolvi trazer essa introdução, essa abertura do vídeo para poder matar as saudades, para poder ver também o quanto eu evoluí, o quanto os vídeos evoluíram. Então estou muito feliz. Diz aí nos comentários se vocês acharam bacana relembrar a entrada dos vídeos de antigamente. Para quem está chegando agora no canal, né, sabe que eu crio conteúdo aqui para o YouTube desde 2018. Já tive aí algumas aberturas. E se vocês gostarem, eu estarei a cada vídeo trazendo as aberturas, as introduções antigas, para que a gente possa relembrar um pouco mais. Bom, hoje eu vou voltar aqui para conversar um pouquinho sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre essa energia, né, que muitas pessoas tentam acessar. Eu tenho me deparado com muitas pessoas que vêm em busca de uma vida financeira melhor, de muitas pessoas aí endividadas, muitas pessoas buscando um equilíbrio financeiro, uma paz. E sabemos sim que o dinheiro ele mexe com a nossa paz, a falta dele principalmente, né? Dívidas tiram o nosso sono, nos trazem uma tristeza, uma sensação de impossibilidade, uma sensação de estagnação. É bem complicado, mas tudo é um processo e eu queria deixar aqui também em alguns momentos o testemunho, né, o meu testemunho de como eu fiz para estar mudando essa frequência, porque o dinheiro ele é uma energia e é uma energia neutra. Então o dinheiro ele não tem a ver, pessoal, com o esforço físico, ele não tem a ver com mérito, porque se ele, né, respondesse, por exemplo, aí ao esforço físico, como eu sempre falo, né, o pedreiro, a empregada doméstica, o mestre de obra, aquelas pessoas, né, que trabalham de uma forma braçal, o ajudante de produção, né, o repositor ali de um supermercado, eles, né, teriam uma qualidade de vida financeira ótima, porque eles colocam ali o físico, né, a vitalidade, a energia, a força, muito mais, por exemplo, que um presidente de uma empresa, um CEO, né, que trabalha sentado, por mais que trabalhe 8 horas, ele trabalha sentado ali, né, o uniforme dele normalmente é um taierzinho, é um terninho, eles estão ali de paletó e gravata, com canetas na mão. Então, né, é diferente o trabalho de um engenheiro de um mestre de obra. Então não tem a ver com o esforço, não tem a ver com o mérito também, tá? O dinheiro ele responde à conexão que você tem com ele. Isso para mim assim, quando eu consegui virar essa chave, muita coisa mudou. Quando eu entendi, né, que o dinheiro ele também faz parte de uma das leis do universo e existe esse código da riqueza. Tá? Então, assim, o que eu entendi é que a nossa conta bancária é o reflexo da nossa cabeça, literalmente, né? É o reflexo da sua mente, daquilo que você tem como crença sobre o dinheiro, daquilo que você tem como vivência mesmo, né? De repente, a forma que você viu o seu pai administrar o dinheiro, de repente, a forma que você vê a sua família lidar com o dinheiro. Então, também tem uma crença aí que precisa ser trabalhada. Na verdade, as pessoas falam muito, né, do código da riqueza, da lei da atração, da lei de causa e efeito, mas na verdade eu entendi, né, com esse processo que a lei da vida ela é a lei da crença. Tudo aquilo, né, que acontece de acordo com aquilo que você acredita. Então, como eu disse, o dinheiro ele é uma energia que precisa ser multiplicadora, é uma energia que ela é fluida, né? O dinheiro ele troca de mãos, então a gente precisa sim focar nisso. Como eu falei, né, que o dinheiro ele é o reflexo, a sua conta bancária na verdade é o reflexo de como está a sua mente. Então, por exemplo, se você quer encher a sua conta bancária de zeros, do lado certo, né? Com certeza. Você tem que prestar atenção naquilo que você está vibrando mesmo, porque é uma vibração, a energia
E principalmente ter em mente que a riqueza ela tem que contribuir para a sua liberdade, assim como a sua liberdade ela tem que contribuir aí com a sua riqueza. E claro, eu não estou dizendo aqui que um trabalho CLT, um trabalho que você tem as 44 horas semanais, nunca vai fazer com que você chegue ali numa liberdade financeira, não é isso. Porém, nós sabemos que trabalhar nesse sistema, né, que é um sistema que já está caindo, é um sistema que essa nova era tá mostrando que essa estrutura, essa construção de antigamente, ela pode ser vista de outra forma. Inclusive tem pessoas que trabalham hoje em home office, tem pessoas que podem, né, são os nômades digitais, que podem trabalhar aí em qualquer lugar do mundo, né, de uma forma remota. Então tem essa liberdade, tem essa flexibilidade, né, de horário, são os seus próprios patrões, produzem, né, o seu trabalho nos horários aonde se sentem mais dinâmicos, mais dispostos, com mais energia, necessariamente não tem aquela obrigação de trabalhar, né, batendo ponto, 8 horas por dia. Então, né, o dinheiro ele vai, como eu disse, corresponder aí, responder à conexão que você tem com ele. E é uma energia, sim, tá? Basta você se conectar com essa frequência que o dinheiro ele vai fluir para a sua vida. O que eu posso dizer para vocês? Demorou bastante para que eu tivesse esse entendimento de como acessar essa energia. Eu escutava as pessoas falando que o dinheiro é uma vibração e eu, né, estava sempre ali perguntando, estava sempre ali questionando de que forma eu podia me conectar, e eu ainda tinha a crença de que o dinheiro, mas eu sou uma boa pessoa, eu sou uma pessoa correta, eu sou uma pessoa honesta, eu trabalho direitinho, e por que o dinheiro, né, ele não fica? Porque não tem a ver, como eu disse, com honestidade, com mérito, não tem nada a ver com isso. A frequência dele ela é neutra. Se você se conectar com essa frequência, não importa, tá? Se você é uma pessoa honesta, se você é uma pessoa correta. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre essa energia do dinheiro, que o dinheiro, ele troca de mãos. Se você sabe acessar essa frequência, você pode ser, né, uma garota de programa, você pode ser um traficante, você pode ser, né, um trambiqueiro, um estelionatário, não importa. Se você acessa essa frequência, o dinheiro ele não tem julgamentos. O dinheiro ele não vai julgar se a pessoa está na profissão ali, como eu disse, né, de uma GP, uma garota de programa, ou, né, se a pessoa está ali passando droga na porta da escola, não importa, ele não vai julgar, ele não tem. A energia do dinheiro é neutra. Eu vou tornar a falar isso para vocês, para que vocês consigam entender. Então, quando nós estamos falando de energia, a gente precisa entender que a energia ela é espiritual, muito mais espiritual do que material. É por isso que muitas pessoas correm atrás do dinheiro, e quanto mais elas correm, mais o dinheiro corre delas, tá? Então, se você pensar em dinheiro, você tem que pensar em liberdade. Dinheiro, ele é um veículo, ele não é o destino. Então, se você continuar, né, perseguindo as notas, perseguindo dinheiro, achando que se você tiver dinheiro, você vai ser mais tranquilo, você vai ser mais feliz, né, você vai conseguir conquistar muitas coisas, você fica colocando uma trava, um empecilho, como se a falta, né, do dinheiro fosse o causador de todos os seus problemas. Então você já começa a enxergar o dinheiro com uma crença negativa, mesmo que inconsciente. E o dinheiro ele não aceita desaforo, o dinheiro ele não aceita barulho. Inclusive nós vamos falar um pouco mais para frente sobre isso, até para que você expanda um pouco a sua consciência e entenda também que o dinheiro ele é uma energia que tem, ele se estende, né? Ele é expansivo. Então essa energia ela também vai expandir para sua casa, para o local onde você mora, para o bairro que você está morando. É bem interessante, como eu disse, né? Eu demorei um pouco para entender isso, e enquanto eu não entendia, eu ficava assim, né,
girando aí, continuava andando em círculos, é o que eu disse. Eu tinha a minha crença de que eu sou uma pessoa honesta, eu trabalho direitinho, eu não falto no trabalho, eu tô nesse emprego há muitos anos, só que não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver, isso são considerações suas, isso tem a ver com a sua concepção e muitas das vezes com esta crença, tá? Outra coisa também é que assim, o seu futuro financeiro, ou seja, o seu amanhã, né, relacionado ao dinheiro, ele é só teu. Então, quando a gente começa a achar culpado, né, é que o governo, o chefe, o parceiro, é culpa do bairro onde eu moro, é culpa do lugar onde eu nasci. Quando a gente fica buscando culpados, continuamos aí rodando em círculos, tá? Porque assim, ninguém vai fazer isso por você. O seu futuro financeiro, a sua vida financeira, ela depende somente de você. Não tem a ver com o pai, com a família, com o bairro, com a crise, com o governo, com o parceiro, não tem a ver. É você que tem que entender que é uma construção sua, assim como a sua salvação, ela é única e individual. Não tem a ver com ninguém, ninguém veio aqui para te salvar, não é a obrigação de ninguém, ninguém tem a missão de ser o salvador da pátria, tá? Você veio aqui para salvar a si mesmo. Outra coisa também, né, que eu acho interessante falar, é que assim, você tem que ter sonhos, mas você também tem que ter planos práticos, tem que ter uma meta. Sonhos sem objetivos, eles vão ser apenas histórias, que você vai passar a sua vida inteira e chegar na velhice contando estas histórias, mas que você não as realizou, tá? Então tem que ter sim objetivo, disciplina, determinação, foco, né? Se você realmente quer ser uma pessoa conectada com a energia do dinheiro, você primeiro também, como eu disse, definir, né? Tem que ter metas, tem que ter objetivos. Então você tem que definir quanto você quer, para quando você quer, né? Tem que ter esses planos claros. Eu já contei uma história aqui que eu conheci uma pessoa que ela tinha muita dificuldade com relação às finanças e ela passava a vida inteira, eu escutei, né, uma pessoa que eu conheço bem de pertinho, que eu escutei ela durante muitos anos da minha vida, falar que um dia, nem que fosse um barraco numa comunidade, né, numa favela, 4 telhas que fossem em cima da cabeça dela para que ela deixasse de pagar aluguel e ela iria, né, antes de morrer, realizar. Então, ou seja, ela já tinha definido e ela dizia antes de morrer, ela não tinha colocado nem, não determinou um prazo. Ela só disse, antes de eu morrer, nem que seja um barraco na favela, 4 telhas em cima da minha cabeça, eu vou comprar para que eu saia do aluguel, deixe de pagar aluguel. Demorou alguns anos, então como ela não tinha definido uma data, né, demorou alguns anos e o que ela conquistou? Literalmente um barraco na favela. Para quê? Para que ela saísse, né, do aluguel. Só que é como eu disse, quando você começa a entender, expande a sua consciência com relação ao dinheiro, você também entende que o dinheiro ele te dá essa liberdade. E o dinheiro ele tem cheiro, o dinheiro ele tem beleza. Então se você mora numa comunidade, você mora num lugar onde você abre a sua janela, você só vê muros, você só vê lugares feios, né? Você se sente mal com o ambiente que você mora, você não consegue receber uma visita, né? Isso também vai minando esta energia, vai minando as suas forças. Depois eu passei a ouvir esta pessoa reclamando do lugar que ela mora, que não pode chamar um carro de aplicativo, que não pode vir uma visita porque não tem lugar para estacionar, não tem uma calçada, né? Não tem uma porta, digamos assim, não tem condições, tem muito barulho, as pessoas, né, a vizinhança não se respeitam, já levantam cedo, dia de final de semana, dia de sábado, ligando o som no último volume, que não consegue assistir uma televisão. Então, enfim, aquele sonho acabou se tornando um pesadelo. É importante a gente perceber, por isso que a gente tem que ter sim um plano, né? Saber exatamente definir quanto, como, né? Com clareza. Tem que ter planos claros, né? Se você realmente gosta de dinheiro, você tem que ser dono desse dinheiro, você tem que aprender a viver também com menos antes de você querer mais. Por isso que eu falo, tem que começar a estudar. O dinheiro, como eu disse, ele é uma energia espiritual, mas que você tem que estudar sobre essa frequência, como se conectar com esse código da riqueza, tá? Eu já passei por algumas casas, né, quando eu finalizei o casamento, né, o meu primeiro casamento, e
e aí que eu vim de passar, eu vim de um relacionamento abusivo, né, com uma pessoa que era de uma outra cultura, era de um outro país, então ele tinha as crenças, né, de que a mulher dele não trabalhava fora, de que o homem era o provedor, e ele tinha uma situação financeira muito boa, então a mulher dele não precisava trabalhar fora, então ele foi minando as minhas forças, porque ele me conheceu num ambiente de trabalho, eu trabalhava ali próximo de familiares dele. Mas enfim, né, eu acabei cedendo, não vou dizer que foi culpa dele, também foi pela minha imaturidade e pelas ilusões eu acabei cedendo, então ele me tirou do trabalho, ele me tirou da faculdade, eu passei a ser apenas dona, né, do lar, a mãe e a dona de casa. Então, tirou realmente, né, até a minha independência financeira. Eu não sabia, por exemplo, quanto custavam as coisas. As contas eram sempre pagas em débitos automáticos, era ele que, né, determinava ali as contas. Mercado também, ele só pedia para que eu fizesse a lista e ele ia ao mercado, então eu não sabia quanto custava um sabonete, eu não sabia quanto custava uma pasta de dente, e o custo de vida é caro, né, pessoal? Então, depois de alguns anos de casada e depois de mais de 10 anos de casada, né, nós entramos aí numa sociedade, como eu sempre falo, uma sociedade onde eu entrei com a bunda, ele entrou com os 2 pés, enfim, ele pediu a separação, foi embora de casa, e aí sim é que eu tive que perceber que eu estava há 10 anos fora do mercado, com um filho pequeno para cuidar, não tinha reciclado, não tinha atualizado a minha profissão, não podia voltar para a profissão antiga porque eu não tinha nem aperfeiçoado. E quando eu realmente fui ao mercado pós, né, quando eu já estava solteira, eu não sabia de fato, né, quanto custava. Eu achava assim, às vezes eu conversava com algumas pessoas e falava, olha, fulano cobrou tanto para fazer um serviço, né, de repente uma manutenção, por exemplo, isso é caro, isso é barato, porque eu não tinha noção do dinheiro, eu tive que reaprender. Então eu lembro também que eu fui morar em algumas casas de aluguel. As casas de aluguéis que eu morava, algumas eram bem difíceis, né? Casas onde tinha outras pessoas, né, que moravam ali dividíamos, por exemplo, o mesmo tanque, a mesma área de serviço, pessoas realmente aí que eu não conhecia, energia diferente, vocabulário diferente, então aquilo também, né, me trazia uma tristeza. Umas outras casas assim realmente escuras, casas úmidas, e meu filho sempre foi asmático, então você imagina, né? Casas mofadas onde eu gastava uma fortuna com medicação e eu pagava o aluguel com uma tristeza. E por isso que tudo que a gente paga, você tem que pagar com gratidão, tem que agradecer. Tudo que você paga, você tem que pagar com gratidão, você tem que estar agradecendo, mas eu de fato não consegui agradecer por estar pagando o aluguel de uma casa mofada, de uma casa escura, de uma casa onde o proprietário não tinha interesse em arrumar, e naquele momento eu estava buscando culpados, então eu não queria pagar, né, para poder fazer uma manutenção, para fazer uma pintura, e eu ficava ali só reclamando, né? Então o sentimento, lembra? O que você sente, você cria. Então todos os meses era um martírio pagar o aluguel, era complicado, e quanto mais eu reclamava, mais, né, as coisas iam descendo ladeira abaixo. Então, foi aonde eu realmente precisei entender o que estava acontecendo comigo, fui buscando, né, conhecer um pouco dessa frequência, conhecer um pouco da minha frequência, e por isso que eu digo que o lugar que você mora, ele também é compatível com a sua mente, ele também, né, vai ressoar com um sentimento. Quem nunca, por exemplo, né, quando criança, teve vergonha, por exemplo, de levar um amiguinho em casa porque a casa era feia, ou, né, a casa tinha móveis antigos ou quebrados? Tudo isso também, ele reverbera no nosso campo, né, e pode estagnar esta energia. Tanto que se você observar até por fotos, né, pelas redes sociais, por exemplo, casa de ricos, né, como a gente fala, você vê que são aquelas casas arejadas, casas cleans, né, paredes em tom pastéis ou branco, casas grandes com poucos móveis, uma circulação de energia, tem muita iluminação, e tudo isso realmente é compatível com esta energia
energia do dinheiro, né? Porque você não fica acumulando. A gente costuma dizer que casa de pobre é aquela casa que tem caixas de sapato em cima do guarda-roupa, tem cestos onde vai acumulando roupa, tem uma caixa em cima de outra caixa. Às vezes é difícil você passar de um cômodo para o outro porque tem um pouco espaço e algumas coisas acumuladas, então isso também vai fechando, né, esta energia do dinheiro, vai fechando essa torneira, digamos assim, da fonte da abundância. E no começo eu não entendia muito bem disso, e depois eu fui percebendo que isso é fato. O lugar que você mora, ele está correspondente também com o seu interior. A casa, a forma como você vive, né, o ambiente em que você mora, ele também fala muito sobre o seu ambiente interior. Então, se você está morando numa casa e você não conserva essa casa, não tem beleza, você não faz uma pintura, você não faz uma manutenção na fachada da sua casa, você acorda e dorme todo dia olhando mais do mesmo, achando a casa feia, os móveis ultrapassados, tendo aquela sensação de tristeza, o que você está gerando? Que é o sentimento que cria, lembra? Você está gerando mais disso, e fica realmente difícil você conseguir sair, né? Quebrar essa situação, quebrar essa energia complicada, tá? Então o dinheiro, ele é sim uma energia sagrada, e você precisa reconhecer o quanto o dinheiro é importante sim na nossa vida. Tem pessoas que têm vergonha de falar do dinheiro, tem pessoas que falam assim, eu não queria muito, né? Eu só queria ter as minhas contas pagas, eu só queria ter, né, um cantinho ainda, né? Palavras diminutivas, elas diminuem realmente, tá? Então você precisa tomar muito cuidado. A minha lojinha, minha casinha, eu só queria um pouquinho de dinheiro, palavras no diminutivo tem que ser cancelado da sua vida, tá? Até porque você é filho do rei, filho do Criador, tem que colocar uma energia, né, de abundância. Parem, a partir de hoje, se você quer realmente mudar, né, entrar numa frequência do dinheiro, o dinheiro, ele é uma energia de multiplicação. Quanto mais você multiplica, essa fonte, ela não esgota nunca. Então, palavras que te diminuem, palavras que falam, eu só queria um pouquinho de dinheiro, eu só queria uma casinha melhor, eu só queria ter minhas continhas pagas. Evitem as palavras no termo diminutivo, tá? Então, o dinheiro, ele também, como eu falo, dentre todas essas energias, ele é o amor. E se você não ama ele, ele não vai ter uma boa relação com você, isso eu posso garantir, tá? Como eu disse, é o sentimento que cria. Se tudo que é positivo no universo corresponde à energia do amor, então com o dinheiro também não seria diferente. Como eu falo, o dinheiro, ele não aceita o desaforo, ele não aceita o barulho. O dinheiro, ele não está ele também não é só ligado ao nível de consciência, tá? Ele está correspondente a leis, como eu expliquei. Portanto, é importante descobrir sobre leis. O universo, ele responde a algumas leis. E se você não está conectado a essas leis, elas não vão responder a você, elas não vão justificar você, tá? Então, precisa começar a entender isso, começar a entender que você, né, é o seu melhor investimento, se veja como um investidor da sua própria vida, invista-se em cursos, invista em terapias, invista em autoconhecimento, porque é esse investimento que retornará para você, que ajudará você nessa multiplicação, tá? Às vezes as pessoas acham, né, que a riqueza, ela só vem para quem nasceu em berço de ouro, para quem tem uma formação acadêmica, para quem estudou em boas escolas. Não é isso, tá? Mas claro que quanto mais conhecimento você tem, se você, por exemplo, né, conseguiu ter uma formação acadêmica numa faculdade boa, né, você conseguiu, né, terminar uma faculdade, você, às vezes, né, você tem condição, numa entrevista de emprego, entre você que tem uma formação, que se formou num bom colégio, e uma pessoa, né, que não tem formação nenhuma, com certeza a vaga vai para essa pessoa. Mas, na verdade, não é só porque ela tem uma formação acadêmica, é porque ela tem um nível a mais de conhecimento, ela sabe um pouco mais do que você. Então, é importante você estar atento a isso, tá? Saber não ocupa espaço, conhecimento é poder. Então, invista em você é o melhor investimento, tá? E investir em terapias para equilibrar a sua mente, para equilibrar a sua saúde espiritual, isso é bem importante. Você tem que estar disposto, sim, a gastar com você.
e também a aprender a gastar, para que você possa ganhar mais, tá? E quando eu digo ganhar, é produzir. E quanto mais você produz, mais você cresce. Agora, para quem não quer realmente, né, mudar, se conectar com essa frequência, vai passar o dia inteiro jogado aí no sofá, né, assistindo Netflix, assistindo leituras de tarô como se fosse capítulos de novela, enquanto outras pessoas estão aí fazendo o bolo do dinheiro, tá? Outra coisa também é quando você começa a entender sobre isso, você vai fazendo o dinheiro trabalhar por você, né? Não você por ele, você não fica escravo do dinheiro. Então, saber sobre investimento aí também é importante, começar a ter outras fontes de renda. Se a sua única entrada de dinheiro é o seu salário, que já vem ali de sal, né, de amargo, de penoso, você está morando aí de fato num castelo de areia, tá? Você tem que aprender a investir, você tem que aprender a ver outras alternativas, ter outras fontes de renda, saber fazer o seu dinheiro de outra forma que não seja só o seu salário, principalmente se você for um CLT, tá? Porque senão você vai se aposentar aí contando moedas e olhe lá se aposenta, porque nós sabemos aí que os cofres, principalmente no Brasil, né, nós sabemos aí que os cofres estão tendo problemas, já estão falidos, tanto é que a fila de pessoas, por exemplo, que precisam de uma licença médica, que precisam de uma perícia, estão ali às vezes sem poder andar e estão sendo periciados aí como aptos para voltar ao trabalho, pessoas que já poderiam se aposentar por tempo de serviço, né, ou por tempo de idade, não estão conseguindo se aposentar porque de fato não tem, os cofres públicos estão falidos, não tem como, por isso que a gente fala que os velhos no Brasil não têm valor. Para eles, assim, não tem importância, porque você trabalha, às vezes, uma vida toda, né? E você, na hora de se aposentar, você não tem, você é desvalorizado. Então, é importante também começar a pensar em ter outras fontes, tá? O fluxo de caixa, como a gente fala, é o nosso oxigênio, tá? Então, quem tem dinheiro fluindo aí, sempre vai ter mais opções. Quem tem outras fontes de renda, está construindo aí realmente outra forma de sobreviver, né? Outras formas aí de pagar as contas. Não ficar aí preocupado, não ficar atormentado aí com as contas no final do mês, tá? Por quê? Porque a dívida, ela vai ser sempre o seu carrasco. Então, de alguma forma, você vai estar sempre colocando a conta na dívida, que se não fosse aquela dívida que você está pagando, aquele empréstimo, como eu sempre falo, cartão de crédito, pessoal, não é crédito, é dívida, e muitas pessoas estão afundadas pelo cartão de crédito, e aí acabam realmente pegando uma raiva, colocando realmente a dívida como um carrasco, mas você também não percebe que foi você que foi lá pedir um empréstimo, foi você que utilizou o cartão de crédito, foi você que não teve outras fontes de renda, foi você que não fez um bom planejamento financeiro, e aí depois, né, vai realmente colocar a culpa naquele débito, né, naquela dívida que você tem, e vai estar sempre dizendo que a sua vida está o caos do jeito que está, inclusive o índice de suicídio, justamente, né, por pessoas que quebram, por pessoas que estão endividadas, é muito grande, porque depois não sabe lidar com isso. Então, é algo que precisa ser bastante estudado, tá? Se você gasta mais do que você ganha, você não está vivendo, você está hipotecado, literalmente falando, né? Você tem que aprender a usar a dívida como uma ferramenta, não como uma cadeia. É difícil no começo, por isso que eu falo, começar a entender a sua frequência, a sua energia, começar a estudar outros meios, né? E também estar associado com pessoas que querem crescer, com pessoas que realmente têm essa ganância, essa ambição, a ganância não, mas a ambição de sair da vida que estão, de sair da casa que estão morando, de ter um crescimento. Tem uma frase de um professor que eu gosto muito, que ele fala que se você não se cercar de tubarões, você vai estar apenas, né, cercado de sardinhas. Como, né, a frase célebre que diz que águias não voam aí com pardais. As águias, ou elas têm um voo solitário, ou elas voam com a mesma espécie. Você não vai ver uma águia dentro de um galinheiro, tá?
Então, o seu círculo de amizade, as pessoas que você convive, elas são sim a fonte de energia, de motivação, tá? Aliás, se você não tem motivação, é como se você tivesse, né, com fome, procurando aí essa motivação dentro de um cemitério. Então, você precisa sim, prestar atenção nas pessoas que te cercam, qual é o tipo de conversa, o que essas pessoas querem para a vida, né? Nós somos a soma das 5 pessoas que mais convivemos. Então você precisa prestar atenção às pessoas que estão ao seu redor, o que elas querem, se elas querem crescer, se elas querem o mesmo que você, preste atenção aos sinais. Tá? E como eu falei da energia do dinheiro, o dinheiro ele tem uma dimensão espiritual. É como se ele fosse de fato uma entidade, né? Pensa aí numa entidade, por exemplo, pensa num guia que você tem contato, ou então pensa aí no seu anjo de guarda, na divindade que você, né, cultua, enfim, enxerga o dinheiro como, fecha os seus olhos e imagina como se o dinheiro estivesse na sua frente no formato aí daquilo que você acredita, seja um anjo, um arcanjo, um guardião, uma divindade, enxerga, tá? Não como uma cédula, não como uma moeda, porque a cédula, a moeda, ela é apenas o arquétipo que te conecta com ele, mas eles sentem a sua energia, então entenda que o dinheiro, ele sente a sua energia. Se você tem medo do dinheiro ou da falta dele, ele vai se afastar. É o que eu falo, se você não respeita, se você não tem uma boa relação com o dinheiro, se você, né, não consegue consagrar, não consegue abençoar, não consegue, a partir do seu trabalho, né, separar, como eu disse, investir o dinheiro de forma correta, mas separar uma parte para investir em você, você já pega o dinheiro e vai pagando conta e vai, né, você recebe de manhã e aí você já vai pagando todas as suas contas, você não tem um tempo com ele, ele já entende, você se desfaz dele com muita facilidade, com muita rapidez e sempre nessa energia, né, de uma forma que eu trabalho só para pagar conta, ele entende que ele está fazendo algo de ruim na sua vida, entenda como uma energia, tá? E de fato o que ele vai fazer? Ele não vai querer mais vir para você ou ele vai demorar para chegar até você, porque ele sabe que toda vez que ele chega para você, ele te causa essa dor que você tem que estar pagando, tá? E o pilar da prosperidade é também a contribuição. Então, contribuir, como eu sempre falo, também é um ato de gratidão, tá? É compartilhar com a sociedade. Quando eu digo compartilhar com a sociedade, eu não estou falando só de família, né? Tem pessoas que falam, mas eu contribuo, eu ajudo a minha filha, eu pago uma conta para o meu filho, eu, né, empresto para o meu irmão, enfim, né? Só olhar a família sua, né, de sobrenome, não é a comunidade, lembrando que somos todos um. Às vezes, você ajudar uma pessoa que você, né, um colega de trabalho, ou que você escuta uma situação complicada, é muito mais válido e rentável, porque a energia do dinheiro, ela também, como eu disse, né, se você ajuda sempre, eu estou sempre compartilhando, mas está sempre compartilhando só com os seus, de sangue, e às vezes são pessoas que precisam entender ainda algumas outras lições, isso também, né, atrapalha com que o dinheiro retorne para você. É bíblico, tá? A alma generosa prosperará. Então você também precisa estar sempre entendendo, como eu já deixei vários exemplos aqui, até do Silvio Santos, né? Que fazia ali o quem quer dinheiro, ele dava dinheiro e quanto mais ele dava, mais retornava para ele. Por quê? Porque ele tinha essa energia generosa. E o dinheiro realmente, ele tem essa energia silenciosa e essa energia de multiplicação. Então, quanto mais eu beneficio o meu próximo, quanto mais eu coloco esta energia financeira a trabalho da espiritualidade dos meus irmãos em Cristo, mais essa energia retorna para mim, tá? Então, quando você fica segurando o dinheiro com medo de gastar, com medo da falta, com medo de não conseguir pagar as contas no próximo mês, você está desrespeitando essa energia que ela é fluida. Lembra? É uma energia que flui. A energia do dinheiro, ela é livre, ela não é de ninguém, ela não é minha, ela não é sua, ela troca de mãos. Então, ela precisa ser direcionada para outras pessoas. Quando você paga a compra que você fez ali no mercadinho, né? Aquele dinheiro que do mercadinho vai pagar um fornecedor, o fornecedor muitas das vezes vai pagar uma conta, o dinheiro que foi para aquele banco acaba indo para a mão de outra pessoa, então é a circulação,
tá? Então, quando você retém o dinheiro com medo, acontece realmente aí esse desrespeito, essa frequência, essa entidade, digamos assim, ela entende como desrespeito. E nós já escutamos vários casos de pessoas que guardaram dinheiro, por exemplo, nos bancos, e quando foram procurar perderam tudo. Teve pessoas aí na passagem do Collor, né? Teve pessoas que guardaram, tem histórias de pessoas que guardavam dinheiro, né, com medo de usar uma energia suvina, que guardavam ali embaixo do colchão, que guardavam, enterravam, e quando aquela pessoa morre, né, aquele dinheiro ele já não está mais nem na moeda corrente. Tem um montante, mas que já não serve para nada, né? Então, ou seja, guardou tanto, foi uma pessoa tão avarenta, foi uma pessoa tão egoísta, que aquele dinheiro não serve mais para nada, a não ser para ser incinerado, para ser jogado no lixo, tá? Então, olha esse desrespeito, olha a dívida kármica que essa pessoa contrai com esta energia do dinheiro. Então, você tem sim, né, que multiplicar. Você recebe, você passa para frente, e essa energia, você tem uma assinatura vibracional. A energia dessa frequência, ela retorna para você, ela te conhece quando você está, né, compatível com essa energia. Agora, se você ganha e você fica poupando, né, você fica guardando, você segura. Então, qual que é a relação que o dinheiro vai entender que você tem com ele? De medo, de insegurança, de falta. E como ele é uma energia multiplicadora, ele precisa se multiplicar. Então, quando ele entender que ele tem que voltar ali para o Joãozinho, que vai segurar ele, tem que voltar ali para a Mariazinha, é como se ele se sentisse sequestrado. Na primeira oportunidade ele foge, tá? Então, você precisa também começar a entender. Foi difícil para mim começar a entender essas coisas, né? Solta que vem, né? Eu não consegui entender aquelas passagens assim, que aquele que mais tem, mais lhe será dado. Aquele que quase não tem, até o pouco que não tem lhe será tirado. Eu não consegui entender até eu começar a virar essa chave e começar a entender sobre essa energia do dinheiro, tá? Bom, vamos lá. Que mais que eu posso falar para vocês? Ser grato, né? Que é também até bíblico, como esse versículo que eu falo agora, né? Aquele que mais tem gratidão, mais lhe será dado. Aquele que pouco tem gratidão, até o pouco que não tem, né? Ou o pouco que tem, lhe será tirado. Então, a gratidão, ela serve em todos os momentos, como eu disse. Você tem que aprender a ser fiel no pouco, para que você possa também ser fiel no muito, para que você possa ser honrado. As leis do universo, ela também vai trabalhar com esses testes, tá? É por isso que eu falo, antes de você ser próspero, você precisa ser rico, você precisa entender como investir, como usar, de que forma esse dinheiro, né? De que forma você pode fazer com que essa energia trabalhe por você. Então, né? E ser grato, pessoal, não é se conformar com a vida que tem, que é o que eu disse. Quando eu comecei a estudar esse processo da frequência do dinheiro, eu ainda morava de aluguel, em casinhas péssimas, só que eu comecei a entender que a gratidão é uma mola, e ela vai mudando todas as coisas. Então, eu passei, por exemplo, né? O proprietário não quer fazer uma melhoria na casa, eu comprava uma lata de tinta, eu comecei a pintar, eu comecei a despachar algumas coisas que eu estava acumulando, mas que não fazia sentido para mim, que eu podia doar para outra pessoa. Eu fui tornando a minha casa um lugarzinho melhor, né? Um ambiente que eu olhava e me sentia bem, que eu tinha vontade de voltar para o meu lar. Então, esse sentimento que eu fui criando foi fazendo com que realmente essa energia, ela me trouxesse paz até eu conseguir chegar no ambiente, né, e no lugar que eu estou hoje. E lembra, a paz não tem preço, né? Quanto vale a sua vida? A vida não tem preço. Quanto vale a sua paz? Então, quando você começa a entender isso, foi também um salto que eu dei, né? Eu realmente me desafiei, eu dobrei a aposta. Eu vou dar um exemplo. Você está pagando um aluguel aí de R$1.000, eu passei a pagar um aluguel de 3.000. Nossa, mas é muito, dobra a aposta. E aí, quando você está num lugar onde você se sente bem, onde você tem uma vizinhança boa, onde você se sente seguro, onde você tem comércios mais perto, onde você dorme com tranquilidade, traz uma paz. Traz uma paz para você trabalhar, traz uma paz para você receber visitas, né? Você se sente bem no lugar que você está, e essa energia, ela gera mais a energia do dinheiro, e você consegue pagar
pagar aquele seu aluguel com muita gratidão, de uma forma muito melhor, e dali você sai de um aluguel de 3 mil, né, e passa para um aluguel de 5 mil. Eu tenho uma cliente que paga aluguel de 45 mil reais, aluguel, pessoal. E aí você pode falar, nossa, mas ela, com esse valor ela poderia comprar um imóvel. Depende, como eu disse, do que é paz para você, do que é riqueza para você, do que é prosperidade para você. Para algumas pessoas, né, hoje, a riqueza seria, por exemplo, ter 10 mil reais na conta. Para algumas pessoas, R$1.000 estaria bom para ter como meta, né? Um salário mínimo para algumas pessoas que não tem nada, que não tem nenhuma fonte de renda, é uma riqueza. Então muda muito, é o que eu estou te falando, quando você vai estudando, conectando esse código da riqueza, essa frequência, que ela ressoa com cada um diferente, porque para cada um vai ser diferente, né? É o que eu falo, para algumas pessoas, se sentir rica, por exemplo, é estar andando no shopping com uma sandália, né, um chinelinho havaiana. Para outras pessoas, a riqueza é ter, né, um escarpão aí com sola vermelha. Então muda muito de uma pessoa para outra. É o sentimento que vai gerar esse código de riqueza dentro de nós, tá? Então é importante você ter essa energia de gratidão, começar realmente a dar pequenos passos, tá? Ir dobrando a aposta, ir se desafiando, é o que eu estou te falando. Comece da onde você está e com o que você tem, não se conforme. Lembre que a vida que você está vivendo não te define. Esta condição não é a condição permanente para você. Você pode se dar mais, você pode se permitir um pouco mais, tá? Mas tenha cautela, faça planos, né? Coloque a sua mão, como eu costumo dizer, onde, né, o seu braço alcança. Não dê saltos assim, né, de uma forma louca, para que depois vocês se endividem todos. É importante realmente planejamento, tá? A gratidão, como eu disse, ser grato pelo que você tem, sim, mas não confundir essa gratidão com mediocridade, né? Nunca esqueça de compartilhar, como eu expliquei, porque é compartilhando que você multiplica essa energia, né? Aprender a não reclamar e evita, né, palavras, como eu disse, diminutivas, coisinhas pequenininhas, e a reclamação, né? Porque o que é reclamar? É clamar 2 vezes pela mesma coisa, né? E clamar, ou você clama ou você cresce. Então o que você escolhe? Presta bem atenção, tá? Tenha em mente que você pode sempre mais, que você pode sim mudar a sua história. Se eu conseguir encontrar algumas fotos aqui, eu vou deixar para vocês, como eu disse, de algumas casas que eu já passei, né? Que eu tinha, como eu disse, chegou uma época da minha vida que quanto mais eu fazia unidunité, quanto mais eu trabalhava, quanto mais eu corria atrás do dinheiro, mais o dinheiro corria de mim. Quando eu entendi que não está ligado com mérito, nem com esforço, nem com caráter, nem com valores, é apenas uma energia neutra, que quando você consegue acessar essa energia, já era, né? O dinheiro, ele vem para você sim, de formas abundantes, por infinitas possibilidades, e como eu sempre falo, você consegue fazer dinheiro dormindo, tá? A riqueza, ela não espera por você. Ela é construída, é uma construção. O dinheiro, ele não vai cair no seu colo, você tem que construir esta riqueza. E para você construir essa riqueza, você constrói a partir de uma mentalidade diferente, quebrando crenças, investindo em você. Não tenha medo de investir em você. Tem pessoas que querem roupas novas, tem pessoas que querem perfumes caros, tem pessoas que querem ostentar para outras, né? Mas não investem em si, não fazem um curso, não fazem um tratamento terapêutico, não blindam a própria energia. E Jesus já nos ensinou, né? Buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Nem só de pão vive o homem. Não adianta eu dar só alimento para o meu corpo físico, não adianta eu só dar banho para o meu corpo físico, né? Tomar banho para tirar o suor. Se eu não fizer uma limpeza nos meus corpos espirituais, se eu não alimentar o meu espírito de conhecimento, de sabedoria, eu vou estar sempre aí nessa energia de improsperidade, tá bom? Mas se eu conseguir achar algumas fotos de algumas casas que eu morei, né, até enquanto eu estava nesse processo em coma, né, enquanto eu não tinha despertado, realmente vocês vão ver que da onde eu estava para onde eu estou, algumas pessoas podem falar, nossa Gil, foi sorte, você tem sorte.
também é uma forma de desrespeitar a minha história, né? É uma forma também das pessoas, porque não calçaram o meu sapato, não caminharam as estradas de espinho que eu caminhei. E mudanças, elas partem de nós. Se eu ficasse onde eu estava, só reclamando, ó céus, ó terra, como eu sou infeliz, como o governo é infeliz, né? Se eu tivesse aceitado aquela situação, né, do pé na bunda e começasse a usar isso como um vitimismo, como uma desculpa para não crescer, eu estaria no mais do mesmo. Mas eu arregacei as mangas e eu disse, não, eu posso mais. O que eu posso aprender? De que forma eu posso aprender? Eu sempre ouvi uma mentora minha me falar que não tem nada que o outro saiba fazer que eu não possa aprender. Então foi exatamente em cima dessa frase que eu falei, não, eu me proponho, não tem nada que eu possa aprender, né? Que eu não possa aprender, então eu vou aprender. Como é que faz para mudar a energia? É estudando? Vamos estudar. E foi exatamente assim que eu fui acessando essa frequência. Então hoje eu escuto algumas pessoas falando, nossa, você tem sorte, ai, você trabalha para você escolhe os seus horários, né? Ai, porque para você é tudo mais fácil, você, né, não precisa ficar captando cliente, não precisa ficar correndo atrás de cliente, a sua agenda está sempre lotada. Então, na verdade, foi um movimento que eu fiz. Eu escolhi viver a vida que eu vivo hoje, né? Eu não deixei a vida me levar de qualquer jeito, a vida ir escolhendo para mim. Quando eu entendi que o livre-arbítrio, o poder das escolhas fazem parte, né, desse combo espiritual, fazem parte desse processo que eu podia acessar essa energia, eu passei realmente a entender que existe uma grande diferença entre destino e livre-arbítrio, tá bom? Enfim, é isso que eu tenho para vocês, minha gratidão imensa, eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha ajudado alguém, e se ajudou, eu já me dou por satisfeita, eu fico feliz, são processos, são etapas. Quando eu comecei a acessar essa energia, né, do dinheiro, de uma forma espiritual, é que as coisas começaram a fluir. Eu ainda tinha oscilações, eu ainda não conseguia entender muito bem, eu ainda achava que era só conectado com a fé, bastava só eu acreditar, né, que tudo aconteceria, mas não é só a fé. É o que eu disse, é um caminho, é um movimento, é uma persistência, é um não desistir, né? É começar realmente a trazer novos comportamentos, cancelar algumas crenças, estar no aqui e agora, estado de presença, perceber aquilo que você faz em modo automático, repetição, né? Mas que tudo aquilo foi aquilo que você aprendeu e que não está te levando para o caminho nenhum, e aí você vai mudando, você vai realmente, né, prestando atenção naquilo que você está pensando. Aonde está o seu pensamento? Porque onde está o seu pensamento é onde está a sua energia, tá? É por isso que é muito claro que a gente fala que o código da riqueza, né, ele nos ensina que a nossa conta bancária é o reflexo da nossa cabeça, da nossa mente. Aquilo que você está pensando, os pensamentos que estão vindo é o que está criando a sua realidade. Tá bom? Tem como mudar? Com certeza. Basta observar realmente quem é você e começar a perceber a história que você está contando sobre você. Se a história que você está contando para você é uma história de vitimismo, de coitadismo, de que as pessoas precisam ter dó de você e é uma energia que te faz mal, muda. Começa a partir de agora contar uma nova história. Começa a decretar na sua vida e as coisas mudam. Quando eu comecei no canal aqui, né? Eu comecei apresentando o meu trabalho, então eu já fazia a mentalização, eu já decretava que no dia seguinte a minha agenda teria, por exemplo, logo no início, tá? Hoje eu sou grata porque eu finalizei o dia em paz, com a sensação de missão cumprida, e amanhã eu terei 3 clientes para atender. Às vezes eu não tinha um cliente para atender, mas eu já decretava. Faça como se fosse real. Comece a agradecer. Como eu falo, né? Minta até que se torne real. Você não está mentindo, né? E também coloque metas que você sabe que você consegue, tá? Por exemplo, como eu disse, eu acreditava, eu não ia falar, nossa, eu já agradeço pelas 20 pessoas que eu tenho para atender amanhã. Não, porque eu sabia que nem o horário, a carga horária não daria. Mas eu agradecia pelos 3 clientes que eu tenho para atender amanhã. E no dia seguinte eu acordava com essa energia, eu acordava realmente acreditando mesmo
mesmo que eu teria aqueles 3 clientes. Não dava muito tempo, eu entrava em contato com uma pessoa, fazia uma leitura comigo, logo em seguida essa pessoa falava: ai, Gil, eu gostei tanto da sua leitura que eu estou indicando você para minha mãe, tá bom? E aí eu fazia a leitura para a mãe dela e antes de finalizar, né, à noite, olha, a minha prima se encantou com a leitura da minha mãe, estou indicando para você. Então eu fechava o dia com aquelas 3 pessoas. No dia seguinte eu também fazia o mesmo processo e foi assim que eu fui realmente co-criando, que eu fui atraindo, que eu fui trazendo pessoas. Tanto é, como eu disse, o meu carro-chefe é a leitura de tarô e a maioria dessas pessoas, principalmente as pessoas que vieram pelo YouTube, as outras foram por indicação dessas pessoas. Então eu não precisei ficar captando. Eu fui mostrando o meu trabalho, eu fui acreditando, eu fui decretando na minha vida e uma pessoa foi levando para outra. Então a maioria hoje é tudo por indicação, tá bom? Acredite em você, você pode. Se eu mudei a minha realidade, muitas pessoas também têm testemunho aí que mudaram, né? Através do que acreditam, né? Do que colocam na vida, do que correm atrás, do que, né? Vão buscando de melhoria e investir em si, você também consegue, tá bom? Um beijo de luz a todos vocês. Namastê e muita, muita gratidão.